21 de novembro, domingo. O meu nome é Leonel. Nós vamos estudar no vídeo de hoje alguns papéis além do índice Bovespa. Então nós vamos ver a Vale 3, CSN Mineração, a CSN, Petrobras, Petri 4, depois Alpa 4, Alpargatas, BRML3, Record 3, NTCO3, né, Natura, Magazine Luiza e Via, e vamos terminar com Multi 3, Multiplan. Pessoal, vamos ver aqui o gráfico diário do índice Bovespa. Lembro a todos que esse vídeo é um estudo, não é recomendação, é um estudo que eu faço para mim aos finais de semana e compartilho com vocês. Ele é baseado no meu perfil de risco e na teoria que eu uso, que é a teoria das ondas, né, a metodologia dos pivôs. Com relação ao índice Bovespa no gráfico diário, a gente observa que o índice perde aquele suporte ali na faixa dos 102.800. Tá? Faz aqui um novo fundo. O índice, se repicar, se voltar a subir, encontra resistência imediata em 104 com 727 pontos, na média de 9, que é essa linha azul ou roxa mais fraca. Depois, se continuar subindo, 105.533 é uma outra região de resistência. Tá? As médias apontam para baixo. A média de 21 continua sendo a principal resistência ao índice desde meados desse ano, desde junho. Tá? Toda vez que bate lá, cai, bate, cai e assim vemos. Estamos chegando aí no final do ano e todos os possíveis pivôs de alta no gráfico foram abortados, tá? Todos, né? Continuamos fazendo fundos cada vez mais fundos. Quando é que a gente reverte essa tendência, tá? Tecnicamente, a gente, claro que temos as condições macroeconômicas, enfim, o risco fiscal, mas essa é na parte da economia, no gráfico, olhando tecnicamente, reverte se nós formarmos aqui um pivô de alta com volume crescente se subir, tá? Não há sinal à vista desse pivô. Ou então um maroboso, ou marobozu, né, como queiram, um candle de forte alta com volume bem alto também, tá? No gráfico semanal, o índice acumula abaixo das médias, isso é negativo. As médias apontam para baixo, isso é negativo. Tá? Como está muito longe das médias, se ele repicar, ele tende a ir até as médias. Tá? 108.619 é uma região de resistência. É um possível alvo caso ele repique, né? Caso volte a subir. O outro é 114.800 aqui nessa faixa. E o outro lá na média de 21 no semanal, 115.500. Certo, pessoal? Vamos então ver agora o gráfico de Vale. As ações da mineradora Vale. Vamos limpar aqui esse gráfico. A Vale, pessoal, se repicar, encontra resistência onde? Bom, a primeira resistência é aqui na média de 9, 65,91. Se continuar subindo, lá em 69,63 é uma região de resistência, por onde passa a média de 21 e ainda tem esse topo aqui. Tá? A Vale, durante a semana, perdeu esse suporte aqui em 64,02. É um importante suporte. Tá? Tá bem afastada das médias, né? O que pode sugerir um repique. Para quem gosta de acompanhar a Vale, tem que olhar basicamente o preço do minério de ferro lá na China. Aqui está o gráfico do minério de ferro lá na bolsa de Dalian, um dos portos. Tá? Tem que olhar Dalian, Qingdao, entre outros. Né? Esse aqui é um deles, é o gráfico semanal. Vejam que no meio do ano o minério bateu quase $200, depois despencou com força até chegar agora na fase dos 546 yuanes, né? Aí pouco mais de $80, tá? Uma queda extremamente forte, né? Quase 200 para 80, tá? Muito bem, gente. Vamos ver então aqui o gráfico agora da Vale no semanal, usado aí para operações mais longas. O que a gente observa nesse gráfico? Tá? Acumula abaixo das médias, o que é ruim, certo? Se continuar caindo aqui no semanal, ele pode buscar 5,842. Esse topo rompido há um ano, né, em novembro do ano passado. Como está muito longe das médias, ele se repicar, ele pode aqui no gráfico semanal, Vale 3, buscar 7,315, tá? Que é por onde passa a média de 9. Se continuar subindo, 8,318. E se continuar subindo, 8,539. São possíveis alvos.
no semanal, caso repique. Tá muito longe das médias. Operação de venda, na minha opinião, fica um pouco arriscado com Vale, porque o papel está muito afastado das médias, né? Assim como quando o papel está muito longe das médias, quando o papel está em alta, a gente também evita comprar para não comprar topo, né? A gente costuma dizer que tudo isso aqui é o tamanho do risco. Quando o papel cai muito e se afasta das médias também, né? A gente costuma dizer que se o papel subir, tudo isso aqui é o tamanho do risco, tá? Por outro lado, também não vejo compras ainda nesse papel, certo? Ele teria que formar aqui um pivôzinho de alta aqui, né? O que demoraria aí vários meses para formar isso, né? Semin 3, é outra mineradora, a CSN Mineração, né? Quero olhar com vocês o gráfico diário. Olha, pessoal, esse papel fez uma perna de alta, testa fundo. Na última sexta deixou aqui um candle de alta, né? Com um volume crescente. Na minha opinião também, vale uma compra, quer dizer, de acordo com a metodologia que eu uso e o meu perfil de risco, entrada somente se romper 6,48, 6,50, se romper esse topinho. E detalhe, para entrar aqui, se romper isso aqui, tem que ter o volume alto ou crescente. Tá? Fazendo esse rompimento, 6,80 é um possível alvo, depois naquela faixa lá 7,07, 7,25, resistência dada por esse topo aqui. Tá? Esse papel, o gráfico dele é melhor que o da Vale, neste momento, certo? Mas é um papel muito volátil, tá? Um beta muito alto, né? Ou seja, ele tem uma volatilidade extrema, né? Agora vamos ver CSN. CSN, que é a Siderúrgica Nacional. Pessoal, se esse papel ele subiu muito forte na última sexta-feira, aqui está o gráfico diário, se continuar subindo, 22 é um ponto de resistência e se continuar subindo mais um pouquinho, 22,77, por onde passa a média de 21. Tá? Por que o papel pode repicar até lá? Porque quando o papel repica, ele tende a retornar à sua média de preço. Tá? Isso aconteceu aqui, quase aconteceu aqui, né? Ficou longe da de 21, mas chegou na de 9. E esse papel, aquela compra que a gente gosta mesmo, né, de comprar, que é o para swing, né, só se ele fizer um pivô de alta, que não tem sinal à vista por enquanto. O repique, operar repique, eu sei que muitos de vocês gostam, mas é uma operação com uma relação risco-retorno nem sempre muito boa. Tá? Muito bem, CSN Mineração, vamos dar uma olhada no gráfico semanal de CSN, bastante esticada para baixo, tá? Operar vendido agora também é um pouco de risco, certo? Se repicar no semanal, busca ali 25,20, ó, tá? Que é onde passa a média de 9. Vejam que desde agosto o papel sequer se aproxima da média de 9 e volta a cair, tá? Muito bem. Então, não vejo vendas no papel, está muito esticado, tá? O risco de operar vendido agora aumenta, né? E também não vejo compras lá no gráfico diário para swing, tá? Porque o papel está fazendo é somente um repique neste momento. Petri 4. Petrobras. Deixa eu apagar aqui o estudo. Gente, a Petri 4 tocou na média de 21, voltou a cair. Média de 21 é o quê? Uma resistência. Então, podemos dizer que 27,19 é uma região de resistência. Se o papel repicar, bate ali e tende a cair. Tá? Se esse papel fica interessante somente se romper 27,60 e com volume crescente. Caso o papel perca aqui o suporte em 25,71, até pode ficar interessante para uma venda, com alvo onde? Primeiro alvo 24,34 e depois 23,81, que são possíveis suportes. Tá? Suportes, né? Sendo que o último é aqui, ó, dado por esse fundo, certo? A Petrobras vem experimentando uma volatilidade enorme também, né? Quase todos os papéis da carteira do índice, né?
dado a quantidade de riscos a que o mercado de ações passou a estar exposto, além dos riscos tradicionais das empresas, né? O risco de mercado, o risco de liquidez, enfim, temos também o risco Brasil, né? O risco fiscal que vem condicionando o preço dos ativos, né? Tá? E a Vale ainda tem o risco político, né? De interferência no preço aí do seu produto. Então, sobre Petri 4 era isso. Vamos ver agora o Alpa 4. Alpargatas é um papel que a gente... Vamos ver aqui. Alpa 4. É um papel que o gráfico é interessante, tá? Só que ele ocorreu aqui algo que a gente tem que ficar atento, viu, pessoal? Olha aqui, ó. Ele rompe essa resistência, rompeu na sexta, depois voltou. Por quê? Porque esse rompimento aqui ele ocorreu naquele horário em que eu sempre falo. Tem que evitar compras ali entre 10 e 11 horas. Vamos pular aqui para o gráfico de hora em hora. Olha aqui, ó. Ele rompe ali entre 10 e 11. Depois entram os profissionais do mercado e corrigem o preço. Tá? Então, gente, a gente quase nunca compra ali entre 10 e 11. Tem muita gente novata que leva o preço lá para cima. Tá? A gente compra, se for durante o pregão, é ali após as 11 horas. O ideal mesmo é comprar somente após o papel deixar um candle de fechamento acima do topo anterior. Tá? Aí sim. Esse seria o melhor dos casos. Muito bem. O que nós podemos dizer de Alpa 4? Papel sobe, testa fundo, arma aqui um pivô, tivemos um falso rompimento. Se ele corrigir, após corrigir aqui, após fazer o pullback, 41,99, se voltar a subir e romper 4,39, com o volume alto ou crescente, e desde que não seja entre 10 e 11 horas, pode valer uma entrada, de acordo com o seu perfil de risco. Com alvo onde? 46,31 e depois lá em 47,96, 48, né? Alvo dado por esses topos aqui, certo? Tá? Vamos ver se esse papel consegue inverter essa tendência de baixo aqui. Acho que vale colocar no radar, Alpa 4. Agora BRML3, BR Malls, né? Que é o setor de shopping. Vamos limpar esse gráfico. Esse papel aqui também é interessante, pessoal. Olha aqui, ó. O papel sobe, testa fundo, lança uma onda 13 e agora está aqui lateralizando. Tá? É uma correção no tempo, essa lateralização aqui. Se romper 8,71, eu diria um pouquinho mais. Se romper 8,75, ou seja, se romper esse topo e se romper esse topo, o papel pode buscar ali a região dos 9,09, depois a região dos 9,58. Tá? Veja que a média de 9, a média móvel do especulador, já aponta para cima. Né? Agora, esse rompimento aqui, gente, tem que ocorrer com o volume crescente. Tá? Também é um papel que pode estar diante de uma inversão da tendência começada lá em junho. Só caía. Agora começa a fazer zigue-zagues para cima. Vale colocar no radar, sim. BRML3. Mas cuidado com os falsos rompimentos. Ecor 3, Eco-Rodovias. Eco-Rodovias, na minha opinião, entrada só e somente só se romper 9,23. Se romper esse topo aqui, ó. Tem que romper e o volume tem que estar alto. E não pode ser aquele rompimento ali entre 10 e 11 horas. De preferência um candle de fechamento acima desse topo. Tá? Bom, se o papel escolher vir para cima aqui e subir, ele pode buscar 10,19. Essa resistência aqui. Tá? Acho que vale a pena também colocar no radar Ecor 3. Natura. NTCO3. Esse papel aqui despencou muito forte. Como ele cai muito forte, ele fica longe das suas médias de preço. A média de 9 está aqui, a de 21 está aqui e o preço está aqui. Então, isso aqui é um desvio da média. Tá? Quando tem um desvio desse tamanho, o papel tende a repicar. Caiu muito.
Os vendedores já ganharam o seu dinheirinho no curto prazo, né? Quem operou short aí no curto prazo já está botando o dinheiro no bolso. Então, a tendência, o papel tende, né, a retornar à média. 34,91 seria um possível alvo se o papel repicar. Tá? O ideal seria o quê? O ideal seria pular para o tempo gráfico anterior, gráfico de hora em hora, e aqui a gente consegue enxergar os detalhes do gráfico. Tudo que o gráfico diário não me mostra, no de 60 eu enxergo com detalhes. Olha aqui, ó, o papel começa a fazer fundos cada vez mais altos. Tá? Nesse tempo gráfico vai ter que romper 31,81, esse topo, com volume crescente. O volume aqui, vejam que está baixinho, muito baixo. Tá? Esse volume tem que aumentar, tem que romper aqui. Se romper, pode buscar o quê? 33,76, 34,56, que é esse topo aqui. Ó. Se continuar subindo, 35,70, certo? Então, Natura no gráfico de hora em hora também fica interessante botar no radar. Tá? Magazine Luiza e Via, MGLU3, Magazine Luiza. Também quero mostrar para vocês esse gráfico no tempo de hora em hora, 60 minutos. Vejam que o papel desaba no gráfico de hora em hora, faz aqui uma perna de alta, faz uma perna de baixa, ou seja, faz um teste de fundo, uma onda 2 para baixo. Qual fundo que ele está testando? Esse fundo aqui. Ó. Será que ele vai fazer um fundo mais fundo ou será que o papel vai pivotear e vai romper 9,90? Se romper 9,90 e o volume der condições, o volume aumentar ou estiver alto, pode valer uma entrada aqui com um alvo onde? 10,30, 10,48, 10,75, quem sabe 11,40. Tá? Lá no diário, pessoal, esse papel caiu tão forte que ele voltou a se afastar das médias. Médias aqui, preço aqui. Tá? Então, operar vendido agora é assumir muito risco. Quem quer operar esse possível repique aqui tem que fazer o quê? Pular para o tempo gráfico anterior, gráfico de hora em hora. Lembro que lá no mês de outubro, o papel despencou do dia 11 de outubro para o dia 29, de R$15 para a faixa de 10. E depois, em alguns poucos pregões, retornou até a média. Olha aqui, ó. Do dia 29 de outubro até 9 de novembro, o papel voltou até a média e subiu fortemente. Quem se aproveitou aqui ganhou, teve um bom resultado aí, pelo menos percentual. Tá? No tempo gráfico diário, médias apontam para baixo, tendência clara de baixa. Ok? Via é um outro papel que caiu muito forte. Tá? Despencou lá de 7, foi até 5,49, né? Então, esse papel aqui ele pode fazer o quê? Ele pode fazer um repique também. Tá? Esse repique, se vier, tende a vir até as médias, ou 6,27 e depois 6,55. Lembro também que esse papel despencou do dia 19 de outubro até o dia 29 e depois ele repicou até a média de 21, porque estava muito afastado da média. Na média aqui, preço aqui. Repicou, o preço tende a retornar à média. Esse repique aqui embaixo, pessoal, que pode ocorrer, não estou dizendo que vai, né? Você consegue tradear isso aqui pulando para o tempo gráfico anterior, de hora em hora. Aqui nesse tempo gráfico, o que você vai ficar de olho? Olha aqui, ó, o papel faz uma perna de alta, está testando o fundo, uma onda 2 para baixo, está testando esse fundo aqui e esse aqui também. Se o papel resolver subir e romper 6,07, pode buscar o quê? Pode buscar 6,32 no gráfico de hora em hora, ou quem sabe 6,50. Tá? 6,50, que são esses topos aqui. Ó. Mas cuidem, uma possível compra aqui nessa faixa de preço só deve ocorrer se o volume der condições, se o volume subir. Se romper aqui com o volume caindo ou baixinho, desconfiem, tá, pessoal? Muito bem, sobre Via 3 era isso. E agora vamos encerrar com Multipla, Multi 3.
Multiplan, Multi3, eu quero mostrar para vocês lá no gráfico semanal. Papel sobe forte, uma perna de alta no gráfico semanal. Falta ele fazer uma perna de baixa ou ficar aqui andando de lado, fazer uma correção no tempo. Após essa correção no tempo, se o papel romper R$ 22 e se o volume aumentar, podemos... Aqui tem um ponto de entrada, tá? Com alvos onde? No gráfico semanal, 24,34, 25,32, ou seja, essas possíveis resistências aqui. Tá? Quem sabe, se continuar subindo, pula lá para 27,56, que foi o topo deixado em junho. Certo? Então, acho que também vale colocar no radar, mas lembrando que esse papel precisa corrigir um pouquinho mais aqui, tá? Seja caindo até a média, até ali a região de 19,89, ou seja, andando de lado, que é uma correção no tempo. Olha, muito obrigado pela atenção de você, por ter estado aqui comigo. Nos vemos no próximo domingo. Até lá!